Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa tarde, em primeiro lugar. O PSD solicitou a vossa presença aqui hoje por força de alguns acontecimentos que ontem tiveram lugar no Parlamento e que são bem a prova de como o Partido Socialista se dá mal com as regras básicas da democracia e pretende utilizar a seu favor ou manipular a seu favor algumas instituições fundamentais nessa mesma democracia portuguesa. O primeiro desses factos relaciona-se com o comportamento do Sr. Primeiro-Ministro, que por 3 vezes recusou responder ao Presidente do PSD sobre as razões pelas quais o Governo não nomeou para o Conselho de Finanças Públicas os nomes propostos pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas. Recordo que a criação do Conselho de Finanças Públicas foi uma exigência do Partido Social Democrata em 2010, no âmbito do acordo estabelecido com o Governo para a viabilização do Orçamento de Estado de 2011, e é um instrumento fundamental de fiscalização em matéria de contas e finanças públicas. Ficou sempre muito claro para o PSD que a independência desse mesmo Conselho de Finanças Públicas era o ponto central do seu funcionamento. E por isso, quando governámos, nomeámos os nomes que nos foram propostos pelo Tribunal de Contas e pelo Banco de Portugal nos exatos termos em que essa proposta foi feita. E por razões evidentes, porque uma democracia madura deve valorizar o papel das instituições independentes e das instituições de fiscalização. Só assim é que a democracia se reforça. E não faz nenhum sentido que os fiscalizados escolham quem os fiscaliza. O acordo que então estabelecemos foi com o Partido Socialista. E ontem vimos não apenas uma recusa por parte do Primeiro-Ministro em explicar as razões pelas quais não quer ser fiscalizado por uma entidade composta por pessoas verdadeiramente independentes e competentes, mas ficámos também a saber que o Partido Socialista rasga os compromissos que assumiu livremente pelos seus órgãos competentes há alguns anos atrás e que a palavra do Partido Socialista vale muito pouco nos dias que vão correndo. Num segundo momento, assistimos também a um outro episódio que é revelador da forma como o Partido Socialista se comporta. Assistimos a um presidente de uma comissão parlamentar, neste caso um vice-presidente em substituição da presidente de uma comissão parlamentar, a dar indicações ao Ministro das Finanças como é que o Ministro das Finanças se deve comportar face a perguntas, ou neste caso a partes que lhe sejam feitos no âmbito das reuniões parlamentares. O respeito pelo Parlamento passa também pelo respeito das regras e pelo comportamento institucional de quem nele tem assento. Os presidentes de comissões parlamentares, e se me permitem, falo com a autoridade de quem já por várias vezes exerceu essas funções, servem para dirigir os trabalhos e para garantir que os trabalhos decorrem com a normalidade que o funcionamento do Parlamento exige. Não servem para dar palpites nem para ser treinadores de bancada. Tudo isto faz parte de um comportamento a que o Partido Socialista nos vem habituando desde há muito. Um comportamento que passa pela tentativa de, como disse, condicionar o Conselho das Finanças Públicas, que passa por uma tentativa de condicionar o Banco de Portugal com uma guerra permanente com o governador do Banco de Portugal, passa, em suma, por desrespeitar tudo aquilo que são as instituições que, como há pouco disse, tornam mais forte a nossa democracia. E neste momento é importante não apenas censurar este comportamento do Partido Socialista, que demonstra uma total falta de transparência no seu comportamento em democracia, uma arrogância inaceitável no plano político, a incapacidade de cumprir regras básicas do funcionamento do nosso sistema político. Importa perguntar também porque é que o Primeiro-Ministro acha que não tem que responder ao Parlamento. Porque é que o Primeiro-Ministro acha que não tem que dar contas aos eleitos pelos portugueses? Porque é que o Primeiro-Ministro não aceita ser fiscalizado por quem é verdadeiramente independente? Porque é que o Primeiro-Ministro quer controlar as nomeações daqueles cujo papel é garantirem que a nossa democracia funciona de acordo com as regras estabelecidas? Até onde e como é que o Governo pretende continuar a impossibilitar o Conselho de Finanças Públicas de funcionar com normalidade e, portanto, a condicionar o seu trabalho? Porque é que, enfim, o Partido Socialista, o Governo e o Primeiro-Ministro têm uma total incapacidade de perceber as regras democráticas, de perceber que o jogo democrático só se faz no respeito pela diferença e não na tentativa de amordaçar todos aqueles que nos são contrários ou aqueles que nos são incómodos.
Muito obrigado. Estou à vossa disposição para alguma pergunta que queiram colocar. Boa tarde. No entender de Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos a julgar pelas palavras do Presidente da República esta tarde, a lei não diz que é uma escolha exclusiva do Banco de Portugal e do Tribunal de Contas. Marcelo Rebelo de Sousa defende que os três deviam entender-se previamente. Como é que vê estas palavras? Repare, o processo de criação do Conselho de Finanças Públicas fala por si, e a forma como os assuntos foram tratados no anterior governo também falam por si. Não lhe vou esconder que não nos revemos nas palavras do Sr. Presidente da República e achamos, aliás, que o Sr. Presidente da República podia ter utilizado este momento precisamente para ter uma intervenção mais pedagógica e mais favorável precisamente àquilo que é a necessidade de reforço das instituições independentes, como é o caso do Conselho de Finanças Públicas. A nossa leitura, repito, é diferente do Sr. Presidente da República. É normal que em democracia isso aconteça. Ontem na bancada do Governo viu-se que a posição do PSD tinha alguns laivos demagógicos. Como é que responde a estas posições? Repare, como todos sabemos, quando não temos razão, a melhor maneira de não ter razão é tentar criticar os outros. Os factos são os factos. O Conselho de Finanças Públicas foi criado na sequência de um acordo entre o PSD e o Partido Socialista em 2010, precisamente para que houvesse em Portugal uma entidade independente e forte que fosse capaz de analisar a evolução das finanças públicas portuguesas e alertar qualquer governo que fosse para os riscos ou para os erros da política económica e financeira. Isso aconteceu durante o anterior governo e o anterior governo sempre respeitou as críticas que lhe foram feitas, ou os comentários, ou as análises do Banco de Portugal, do Tribunal de Contas, da UTAU, do Conselho de Finanças Públicas. Não garantiu que vai recusar esses nomes. Dá-me licença. Desculpe, o senhor Primeiro-Ministro ontem disse que tinha recusado os nomes que lhe tinham sido propostos pelo Conselho de Finanças Públicas. E que se recusava a explicar na Assembleia da República porquê. Ora, o que nós sabemos é que os nomes que foram propostos são nomes de personalidades portuguesas e estrangeiras reputadíssimas e não vislumbramos nenhuma razão, a não ser uma, que o Governo quer fragilizar o Conselho de Finanças Públicas, porque faz parte da estratégia do Governo fragilizar todas as instituições que sejam capazes de dizer ao Governo que o Governo está a cometer erros e que o caminho que o Governo está a seguir é um caminho arriscado para Portugal e para os portugueses. Não estamos a ser demagógicos. Repare, eu não vou entrar numa discussão jurídica que acho que aqui não tem lugar, mas é evidente que alguém tinha que fazer a nomeação. E, portanto, o que ficou acordado entre nós e o Partido Socialista foi esse o acordo que foi estabelecido, era que o Governo nomearia, porque alguma entidade tinha que o fazer, mas que nomearia quem lhe fosse proposto, precisamente para garantir a independência do órgão. Porque a questão que eu coloco é, se eu escolho, ou se eu vou recusando os nomes que me são propostos, até que me proponham alguém que eu quero, é porque, evidentemente, estou à procura de uma solução que permita domesticar aqueles que me vão fiscalizar para que eu possa fazer aquilo que bem entendo. O Partido Socialista sabe isto muito bem. O acordo foi feito com ele. Por isso mesmo é que o anterior governo recebeu as propostas do Banco de Portugal e do Tribunal de Contas e limitou-se a fazer uma coisa, nomear os nomes propostos. Não questionou, limitou-se, digamos, quase a pôr um carimbo sobre os nomes que eram propostos. Já sabemos também que há problemas com a nomeação das pessoas do Banco de Portugal, dos administradores do Banco de Portugal. Sabemos agora que há recusas de nomeações do Conselho de Finanças Públicas. Quem não tem medo de ser fiscalizado, não tem medo da independência. E, portanto, cumpre os compromissos e aceita ser fiscalizado por quem é capaz de o fazer e por quem tem nenhuma dependência política. Concorda com, percebe as palavras do Presidente da República que diz que o anterior governo, relativamente ao crescimento, desinvestiu no investimento, não apostou houve contração do investimento, tal como está a ser feito por este Executivo. Percebe essa crítica? Repare, é evidente que em momentos de crise como aquela que nós vivemos, sendo escassos os recursos públicos, é necessário haver uma contenção da despesa que afeta tanto a despesa tanto a despesa de investimento como a despesa corrente, ou a despesa de consumo, os chamados consumos intermédios da administração. E mesmo, infelizmente, como teve necessárias despesas com funcionários da administração, por razões que todos conhecem, nos termos que são também por todos percebidos. Agora, o que é verdade é que esses cortes foram feitos em períodos de grande dificuldade, o investimento público, a curva de quebra do investimento público foi invertida, o país estava a crescer
1,6% em 2015, cresceu 1,4% em 2016 e tivemos um corte do investimento público, o maior corte do investimento público dos últimos 20 anos. A verdade é essa, são os números que a determinam. Os números apurados também por entidades independentes e por isso também precisamos de entidades independentes. Não, repare, não são nada políticas semelhantes. E não são políticas semelhantes pela razão simples de que este governo, aliás, em violação daquilo que se tinha comprometido, cortou a despesa de investimento porque foi a única maneira de fingir que não recorria a um plano B, como recorreu, e que conseguia cumprir o déficit orçamental. O que em si mesmo é bom, já o dissemos várias vezes, é bom que o país tenha tido um déficit de 2%, mas fazê-lo à custa daquilo que o país mais precisa, que é a criação de riqueza. E a criação de riqueza exige investimento, é manifestamente o caminho errado e não tem nada a ver com aquilo que se passou durante a nossa governação. Muito obrigado. Peço desculpa. Parece-me que há aqui uma interpretação da lei, porque o Governo considera que pode fazer, digamos assim, veto às nomeações propostas e o PSD, considera o contrário, considera que o Governo apenas tem o ato formal de nomear. Se assim é, porque é que o PSD não diz que o Governo está a violar a lei, em vez de dizer apenas que está a violar o espírito da lei ou o espírito do acordo? Pelas razões que eu já lhe explicitei, repare, ainda bem que utilizou a expressão que utilizou, vetar, porque é muito significativa essa expressão. O que o Governo quis foi vetar a nomeação de pessoas que lhe eram pouco simpáticas. Porquê? Porque sabem fazer o trabalho para o qual seriam nomeados. Como já lhe expliquei do ponto de vista jurídico, a questão é muito simples. Quando foi feito o acordo com o Partido Socialista, o que ficou estabelecido é que, de facto, para garantir a independência do Conselho de Finanças Públicas, o Governo nomearia quem lhe fosse proposto pelo Tribunal de Contas e pelo Banco de Portugal. Só que era preciso, digamos, uma formalização jurídica que alguém tinha que fazer. E, nesse sentido, a nomeação tem sempre que ser feita por alguém. Mesmo quando há uma indicação, a formalização jurídica tem que ser feita por alguém. E, portanto, o que ficou combinado era que o ato jurídico seria praticado pelo Governo, mas teria o conteúdo da proposta que fosse formulada. O Partido Socialista sabe isso. O Dr. António Costa sabe isso. Rasgou o compromisso. Porque não quer ser fiscalizado por quem, repito, sabe o que faz e é capaz de apontar os erros que a política económica e financeira do Governo tem. Muito obrigado. Ontem o Primeiro-Ministro, não tem tempo para responder, mas considerou que esta questão era uma questão, digamos, menor, tendo em conta as preocupações e as questões que há no país. O Primeiro-Ministro considerou que esta questão, que o PSD estava a enredar-se numa questão menor. De facto, com tantas preocupações, o PSD puxa por esta questão num debate quinzenal, faz uma conferência de imprensa. Que significado é esta questão? Tem um significado muito simples, que é este. No dia em que nós hesitarmos na defesa das regras fundamentais da democracia, é o dia em que a democracia é posta em causa. E, infelizmente, com o que se tem passado um pouco por todo o mundo e até em países relativamente próximos de nós, começa-se a relativizar a importância da democracia. Ora, a democracia também é o cumprimento de regras, compromissos e procedimentos. E quando não se cumprem essas regras, quando não se cumprem os compromissos e não se faz isso com o objetivo único de fugir à fiscalização e se poder fazer o que se quer e continuar a enganar os portugueses sobre a forma como se governa, isso não é uma questão menor. As outras questões a que a Sofia, permita-me esta informalidade, se tem referido, nós temos-las referido e o Presidente do Partido em particular tem-se referido variadíssimas vezes à questão, por exemplo, da errada estratégia orçamental, da forma como o déficit orçamental foi atingido em violação absoluta dos compromissos e das ideias apresentadas pelo Partido Socialista, com recurso a um plano B sempre negado, mas patente, como eu disse há pouco, na queda do investimento que não se via há mais de 20 anos, ou na transformação em cativações, isto é, meras suspensões temporárias de gastos, em eliminação definitiva de gastos para cumprir as metas orçamentais. Isso temos falado N vezes. Agora, o valor da democracia e o que ele implica, para nós, nunca é, ao contrário do que o comentário do Dr. António Costa tinha subjacente, nunca é uma questão menor. Depois deste episódio, acha que há necessidade de clarificar ainda mais a lei? Quando as pessoas são sérias e estão de boa fé, não é preciso clarificar nada, basta cumprir aquilo que se acordou. Muito obrigado.